Olha, as polêmicas envolvendo a prova do Enem e o setor do agronegócio estão movimentando o Congresso. Hoje, o presidente do INEP participou de uma audiência na Comissão de Educação. Quem traz os detalhes de Brasília é Yasmin Costa. Foram 4 horas de debate na Comissão de Educação da Câmara. As polêmicas envolvendo o conteúdo do primeiro dia das provas do Exame Nacional do Ensino Médio foram o foco da discussão. Logo na primeira fala, o presidente do INEP, Manuel Palácios, defendeu que não há nenhum tipo de viés ideológico na elaboração das provas. E a intenção é avaliar se os estudantes têm capacidade de interpretar questões, mesmo que não concordem. Os comandos associados, que um item de múltipla escolha ele tem um suporte e tem um comando. Os comandos associados que exigem uma operação cognitiva, de forma alguma, pedem que o estudante concorde, desenvolva, elabore a opinião do autor, o argumento desenvolvido pelo autor, a notícia publicada por um órgão de imprensa. O que se pede no comando do item é que ele manifeste, ao assinalar uma resposta correta, que compreendeu o argumento do outro. A audiência seguiu com embates diretos entre parlamentares contra e a favor do conteúdo do Enem. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, se manifestou contra a prova e avaliou que ela tem um viés mais ideológico do que conteudista. Então a gente vê que são distorções feitas por formuladores e professores e quem faz a revisão com um viés ideológico claro. E no momento de polarização que a gente está, isso é extremamente danoso. Já a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, saiu em defesa da prova do Enem. Na avaliação da parlamentar, a prova reflete dados da realidade. Uma prova isenta, que não tem nada de ideologizada e tem apenas dados da realidade para as provas relacionadas às ciências humanas. A semana que vem, teremos a prova de exatas. Aí vai ter matemática, aí vai ter física. Não nesta prova que ocorreu no último fim de semana. O deputado Marcos Feliciano, do PL de São Paulo, criticou o maior espaço dado a pensadores de esquerda. O que incomoda a gente é ter perguntas somente com viés. O viés esquerdista, o viés progressista. Não me importa que citem nas questões do Enem as feministas, quem quer que seja, mas por que não se citam os pensadores conservadores? As questões envolvendo o agronegócio foram as que causaram maior mobilização negativa dentro do Congresso. A bancada ruralista pediu a anulação de 3 itens. Bom, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, também comentou hoje sobre a prova do Enem. Acompanhe. Não é o governo que faz a prova, são professores renomados que fazem. Se eu respondesse a prova, eu teria errado. Porque eu conheço o agronegócio, eu conheço o que ele proporciona. Tem que perguntar para o avaliador, eu não sei avaliar a prova. Bom, aí a fala do ministro Dora Kramer. E, inclusive, a bancada do agro no Congresso Nacional fez críticas à prova do Enem. São questões subjetivas ou não? Será que houve interferência? Como que é possível analisar uma questão dessa que acabou aflorando essa polarização política, como falou a parlamentar? Olha, eu também teria errado, porque eu li só aquelas questões, além de não ter entendido muito lufas do que queriam, ali é completamente subjetivo. Você viu Caetano Veloso, né, dizendo que não conseguia. Uma questão que tinha 2 músicas dele e ele não sabia dizer qual era certa. Então, realmente, eu acho que os 2 lados aí, sabe? Porque lá no governo Bolsonaro teve isso também, de banir referências à ditadura, enfim, precisavam se despir. O ministro Carlos Fávaro disse, não é o governo que elabora o exame, mas o governo tem ingerência sobre isso e realmente esse negócio, esse exame precisa ser mais bem organizado, porque as perguntas são subjetivas, uma hora se ideologiza para um lado, outra hora se ideologiza para o outro e ficam aí os estudantes no meio dessa coisa. Eu acho que aí caberia uma elaboração muito mais bem feita e o MEC reconhecer que tem problema sim nessa prova. Faltou critério, Nelson Kobayashi?
Ou teve um critério ideologizado, né, como disse a Dora. E Dora, você não erraria, não. Nem você e nem o ministro. A prova é que está errado. Quando a prova coloca uma questão que faz uma afirmação que não necessariamente é a correta, mas traz mais opinião do que informação, é a prova que está errada. A gente precisa de um exame isento para dar oportunidade aos alunos todos, aos candidatos do Enem, que nada tem a ver com essa briga política, de serem avaliados no que eles são cobrados, nas matérias, no português, na interpretação de texto, nas matérias científicas, enfim, é isso que precisa o usuário do Enem. A gente está discutindo muito mais quem ganha ou quem perde, quem é o responsável por fazer ou não fazer a prova, quando o protagonista de uma política de educação deve ser o aluno, o candidato, que é ele o mais interessado. Enfim, o governo não faz a prova, mas escolhe quem faz. E quando vai escolher, é muito fácil saber já se a pessoa tem muita ideologia ou muito mais compromisso com a ciência e com os critérios científicos técnicos que deveriam ser prioridade na escolha para esse tipo de função, que é muito importante.